Que maravilha. Tudo bom, Bruno? Como é que você está? Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, Boa irmão. tarde a todos. Boa tarde. É um prazer te ver agora digital. É, Né, a gente teve a oportunidade de se encontrar ao vivo, mas para a gente era super importante. A gente, né, tem feito esses eventos para o cooperativismo de crédito, para levar, né, uma conversa sobre inovação, e a gente é super importante, mesmo sendo a Federação, né, Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, essa conexão com outros reguladores, né, ou com bancos regionais, institucionais. E uma dessas temas que nos aproximam é essa economia nova tokenizada, né, Bruno? Assim, a ideia de que você vai ter uma economia baseada em tokens, uma moeda digital para liquidar esses tokens, e essa é uma conversa muito conjunta da CVM, do Banco Central. E aí, recentemente, a CVM compartilhou, né, liberou um parecer sobre essa visão desse mercado tokenizado, e o mercado está em polvorosa, a verdade é essa, as cooperativas querem muito entender essa visão do regulador, né, da parte da CVM, de tokenização de investimento, então, e desse futuro de mercados de capitais. Então, para a gente vai ser um prazer ter você aqui no painel, nessa sua palestra, na verdade. Eu vou sair, sua palestra vai subir, você fica à vontade, e no final a gente vem conversar com você, provavelmente a Daniele Teixeira, que ela já deve ter resolvido a questão técnica dela. tá ótimo, Rodrigo. Obrigado, viu, pelo convite. Enfim, parabéns aí pela organização do evento. Fantástico, né, a gente ter a oportunidade de falar aqui para as cooperativas. E você tem toda a razão, né? É um evento aqui teoricamente mais voltado para o mundo do Banco Central, mas o mundo CVM e Banco Central tem uma interseção muito forte, né? Vários regulados de um lado são regulados do outro também. Instituições financeiras que operam nos dois mercados, nos mercados financeiros, mercado de capitais, administrando fundos, né, fazendo corretagem, distribuição de valores imobiliários. E todo esse mundo de infraestrutura de mercado, né, seja infraestrutura de mercado lá do Banco Central, dos regulados do Banco Central, ou infraestrutura de mercado de capitais aqui do lado dos regulados da CVM, ele tem que se conversar, né? Não adianta uma instituição entrar com determinada plataforma para que os bancos passem a operar com aquela tecnologia em todas as suas linhas de negócio, sendo que boa parte dessas linhas de negócio passam pelo mercado de capitais. A mesma coisa a CVM também, qualquer movimento nesse sentido precisa conversar com o Banco Central, e a CVM e o Banco Central são autarquias irmãs, né, conversam o tempo inteiro, todas as áreas aqui da CVM com as áreas do Banco Central, institucionalmente por meio do convênio, com as reuniões periódicas de convênio que a gente tem, enfim, tudo feito aqui sempre combinando um com o outro, né? Então, falando um pouquinho aqui do mercado, né, do que seria esse futuro do mercado de capitais, né? É, a gente tem agora o parecer 40, de orientação 40, mas como o próprio nome diz, ele é um parecer de orientação, né? Ele não é um parecer, ele não é uma norma propriamente dita, eu vou chegar lá, tá? A ideia aqui é trazer alguns pontos do que está acontecendo mais recente agora no mercado de capitais, aqui dentro, principalmente da área que eu cuido, vou comentar um pouquinho, e no fim chegar nessa parte que envolve tokenização aí, deixando um tempo no final para a gente conversar, trocar ideia, né, tirar dúvidas. Bom, primeiro aqui, né, um disclaimer que eu já deveria para fazer agora, que as opiniões são de minha responsabilidade, não refletem necessariamente o entendimento da CVM sobre os assuntos, tá? Eu sou Bruno de Freitas Gomes, eu sou responsável aqui pela Superintendência de Securitização, Investimentos Estruturados e Agronegócio. A sigla é SSE, tá? O pessoal geralmente conhece pela sigla, né? Mas ela tem esse nome grande aí, com vários assuntos aqui dentro. Então, a gente tem tudo que envolve securitização, seja o FDIC, companhias securitizadoras, o certificado de recebíveis, crowdfunding também, que eu vou comentar um pouquinho, que tem tudo a ver com tecnologia, um fundo novo também que eu quis trazer aqui também para dar uma rápida passada, que tem muito a ver com o mundo das cooperativas, que é o FIAGRO.
por isso até esse nome, né, agronegócio aqui. A gente tem o certificado de recebível do agronegócio, que é um instrumento de securitização, e o FIAGRO agora, que é bem recente, tem 1 ano, né? E no final, e toda a parte que envolve ativos digitais também, todo esse mundo novo, né, de tokenização de investimentos que tem aparecido. A nossa área que cuida de receber consultas, né, analisar se é, se não é valor mobiliário, e foi esse o espírito do parecer 40, né, dar esse norte para o mercado. Então a gente tem olhado aqui muitas dessas emissões de tokens, né? Bom, então, falar um pouquinho aqui bem no início, né, e bem rápido também, sobre o crowdfunding, né. O que que o crowdfunding tem a ver com o mercado financeiro, né, com bancos, com as cooperativas de crédito? É um participante exclusivo do mercado de capitais, mas é interessante trazer esse tema e divulgar, né, a participação das plataformas de crowdfunding no mercado de capitais, porque elas hoje, elas representam aqui um intermediário, uma corretora, uma distribuidora no nosso mercado, apta a distribuir valores mobiliários até determinados limites, que eu vou comentar rapidamente aqui, regulada e registrada pela CVM, e que traz um componente forte de inovação para o nosso mercado aqui. A plataforma de crowdfunding, ela é hoje esse intermediário que pensa em tecnologia o tempo todo. Ela já nasceu como uma plataforma eletrônica. A regulação da CVM sobre crowdfunding, ela começou em 2016, então é bem recente. A CVM criou, né, esse regulado novo no mercado, teoricamente concorrendo, né, com corretoras, distribuidoras, mas num nicho ali de ofertas bem menor, né, bem mais modesto por enquanto. A CVM vem aumentando esses limites. Então tem aqui a resolução CVM 88 de 2022, que aumentou os limites de atuação das plataformas. E o que que elas oferecem, né? Usualmente elas foram pensadas lá para oferecer investimentos em startups, né, aproximar investidores de startups, com aquela proposta de vender ali um mútuo conversível, né, uma participação na startup que lá na frente, se tudo der certo, ela seria transformada em participação societária. Mas também essas plataformas começaram a oferecer títulos de dívida, né, que são valores imobiliários também, e tem um propósito ali de dar funding, dar o crédito, né, para startup ou para qualquer sociedade empresária de pequeno porte, que é o alvo aqui da plataforma de crowdfunding. E elas têm esse papel muito importante. Muitas operações hoje de crowdfunding já saem tokenizadas. Tudo que acontece dentro da plataforma é num ambiente próprio e específico da Resolução 88, então ela não atua naquele ambiente regulado, né, de depositário, registro, custódia, que a gente está habituado e acostumado e regula há muito tempo. Então esse ambiente da 88, ele permite que as plataformas ali dentro desenvolvam uma inovação, por exemplo, é possível, né, que o detentor de um valor mobiliário lá que foi emitido, né, por meio da plataforma, ele faça uma transação subsequente, ou seja, ele negocie com outro investidor dentro do ambiente da plataforma. E isso é uma tecnologia que a própria plataforma disponibiliza e desenvolve. A mesma coisa, a escrituração desses valores imobiliários é feito dentro da própria plataforma com base na tecnologia desenvolvida por ela. E muito dessa tecnologia passa pelo blockchain, né, pela tecnologia descentralizada. Então, o crowdfunding hoje, ele funciona no mercado de capitais como um grande sandbox regulatório, assim, já funcionando, né. Imagina que ele tenha passado por um processo de sandbox, né, constante. Ele está sempre ali, a gente está sempre revisitando a norma, olhando e ampliando um pouco esses limites, entendendo que esse modelo pode ser um modelo aí de futuro, eh para trazer, modificar, né, a infraestrutura de mercado de capitais aqui, todo esse papel de depositário central, registradora, custodiante, escriturador, todos esses essas caixinhas que a gente tem aqui que dão essa segurança, né, para negociação do valor mobiliário. A gente pode trazer isso, esse prestador de serviço, né, que é a plataforma de crowdfunding, e trazendo ele cada vez mais para esse jogo e difundindo um mercado de acesso, né? O que que pode ser o grande mercado de acesso para o mercado de capitais aqui? Quando a gente fala mercado de acesso, é o que? As empresas, eh,
as empresas, usualmente, qual seria a primeira opção, né, de uma companhia para entrar no mercado de capitais? Fazer lá o IPO, né, clássico, abrir capital em bolsa. Esse é o último estágio, né? Tem vários passos anteriores que a empresa poderia usar para acessar o mercado de capitais, entre eles o próprio crowdfunding, que ainda tem uma limitação ali de valor, mas que se a CVM for aumentando, né, esse limite, né, percebendo que a atuação das plataformas ela tem sido diligente, que o mercado está funcionando, a gente pode aumentar esses limites e criar ali um mercado de acesso maior para o mercado de capitais. Então essa visão que eu queria passar um pouquinho do crowdfunding, né, porque eu acho que aí eu vou fazer um link com o que eu vou apresentar depois, que é a securitização, porque muitos títulos de dívida, quando a gente olha aqui, né, nessa caixinha, que podem ser ofertados via plataforma, incluem também operações de securitização, que aí é o primeiro do primeiro acesso que uma empresa pode ter ao mercado de capitais. Então, aqui dentro dos limites que eu comentei, né, um emissor de valores mobiliários elegível ali para a plataforma de crowdfunding, para ser considerado como sociedade empresária de pequeno porte, ele tem que ter um limite de faturamento anual de até 40 milhões de reais, tá? Ele pode emitir até 15 milhões de reais. O investidor pessoa física, ele só pode investir até 20 mil reais por ano nessa modalidade de investimento. O investidor qualificado e profissional já não tem esse limite, tá? Por que isso? Também porque esse emissor aqui, ele não é um emissor registrado na CVM, não é uma companhia aberta registrada na CVM, ele é um emissor de valores imobiliários, em que a CVM aqui, ela não olha para o emissor, para o registro do emissor, ela olha para a plataforma, para a robustez da plataforma, para o compliance que a plataforma tem que ter, na hora que vai levar esse valor imobiliário para o mercado de capitais para os investidores. Então, dado essa menor governança desse emissor, menor transparência, muitas vezes, das suas operações, né, comparado com uma companhia aberta tradicional, a gente limitou ali o investimento do varejo a 20 mil reais por ano. Tá? Então aqui ficou um pouquinho fora aqui, né, do padrão, mas o, a sociedade empresária de pequeno porte aqui de um lado, que quer captar, ela não pode ser SA aberta, né? Se ela for uma SA aberta, ela já tem um caminho ali para trilhar e seguir nas outras normas da CVM. Então, a plataforma fica no meio do caminho ali, entre os investidores e essa sociedade empresária de pequeno porte. Ela pode divulgar amplamente essa oferta pública, tá? Até a edição da Resolução 88, ela tinha limitações para fazer essa propaganda, agora não, ela pode fazer essa propaganda. Ela dispõe ali de um ambiente privativo da plataforma, ou seja, o investidor ele tem que aderir à oferta no ambiente eletrônico lá da plataforma, tá? E essa plataforma ela tem que prover os investidores com informações sobre a oferta, sobre o valor mobiliário, sobre a companhia, e depois fazer um acompanhamento e disponibilizar periodicamente aquelas informações que a investida vai produzindo para os investidores. Então, assim, acho que para finalizar essa questão do crowdfunding, né, que eu queria trazer aqui, e agora fazer esse link com a securitização. Muitos valores mobiliários de securitização, títulos de securitização, podem ser ofertados publicamente via plataforma de crowdfunding, e tudo isso aqui pode dar mais opções, por exemplo, para a própria cooperativa de crédito, né, que tem ali talvez as suas limitações de balanço para oferecer crédito, né, eventualmente olhar para aquele cliente e tentar identificar uma outra operação que possa ser feita ali com aquele cliente, que não necessariamente a concessão de crédito via cooperativa, mas talvez uma operação de securitização ofertada via plataforma de crowdfunding. Eu acho que o mercado de capitais pode complementar muito bem, como complementa a atuação dos bancos, né? Acho que pode complementar a atuação das cooperativas. Então, aqui na estrutura de securitização, até para, enfim, nivelar o conhecimento de todo mundo, né, que assiste aqui, o que a gente tem, né? O que é essa securitização, tá? A gente tem a companhia securitizadora, que é registrada aqui na CVM, como companhia aberta aqui no caso, ela tem um registro próprio, específico, uma regulamentação própria,
para a sua atuação. Então, ela compra os recebíveis, títulos, direitos creditórios, enfim, qualquer modalidade de recebível, e ela empacota isso e num certificado e vende esse certificado para investidores, tá? Aqui você tem os papéis aqui, né, de custodiante, distribuidor, agente fiduciário, que é o olhar ali do investidor, verificando se tudo foi pactuado ali na emissão está sendo cumprido, e o auditor independente fazendo a auditoria contábil. Esse certificado de recebível, ele conta com um regime fiduciário sobre o lastro e um patrimônio separado em relação ao patrimônio da securitizadora. Então, se a securitizadora ali tem algum problema, aquele certificado de recebível, ele está apartado do patrimônio da securitizadora, o investidor leva aquele certificado para uma outra securitizadora administrar, junto com o lastro, fica tudo apartado ali num regime fiduciário em relação ao patrimônio da companhia securitizadora, tá? E isso aqui, esse tipo de estrutura de operação, ele começou a ser tokenizada também. A gente tem visto muitos tokens aí de recebíveis, eu vou falar um pouquinho aqui no final, fazer esse link também com o que a gente colocou lá no parecer de orientação 40, tá? Só queria trazer aqui um pouquinho esse modelo, né, como que ele funciona, quem são os atores. A gente pode aqui, por exemplo, no meio, trocar a securitizadora por FDIC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, emitindo cotas ao invés de certificado, e de resto é igual, comprando ali créditos, vendendo cotas, você só tira aqui a figura do agente fiduciário e inclui a figura do administrador e gestor. Tá? Também o FDIC é um veículo de securitização, aí já com um mundo muito mais próximo do mundo do Banco Central. O FDIC envia informações também para o Banco Central, para o SCR, é administrado por instituições financeiras que têm o registro aqui na CVM para administrar fundos, mas o funcionamento é muito parecido. Então, a estrutura de securitização ela pode ser feita tanto por FDIC quanto por companhia securitizadora. O interessante é que a companhia securitizadora, ela não necessariamente ela precisa estar registrada na CVM, né? Se ela fizer a oferta pública dos certificados, obrigatoriamente ela tem que ser uma companhia aberta, tem que ser registrada na CVM, mas existem muitas securitizadoras, aliás, a maioria das securitizadoras, elas não são registradas na CVM, elas operam isso tudo aqui num ambiente privado, elas não fazem oferta pública do certificado, aquele certificado vai ali, é emitido para os próprios sócios, né, acionistas da companhia securitizadora, um ou outro ali que já conhece a operação, né, sem oferta pública, sem propaganda, divulgação daquela, qualquer tipo, né, de divulgação. Entrou uma divulgação, aí já vira oferta pública, já atrai a competência da CVM. Então, dentro desse fluxo da securitização, ah, enfim, a securitização clássica aqui, né, eu já falei um pouquinho, você tem a empresa que vende produtos e serviços, recebíveis são adquiridos pela companhia securitizadora por meio desse patrimônio apartado, que é um certificado, tá? Os recursos dos investidores entram e esses recebíveis são adquiridos, e aí você tem os prestadores de serviço cumprindo a sua missão ali ao longo da vida da operação, junto com a companhia securitizadora, que de emissora passa a ser um prestador de serviço também para essa emissão. Tá? Enfim, o que, que eu vou. Não vou me adiantar muito aqui, não. Então, essas companhias securitizadoras e os certificados de recebíveis, eles já têm uma regulamentação relativamente antiga. Então, eles nasceram, né, no mercado de capitais lá com a Lei 9.514 de 97, com certificado de recebível imobiliário. Em 2004, com a Lei 11.076, foi criado o certificado de recebível do agronegócio, mas esse certificado ele ficou praticamente parado, sem emissão pública, até 2014, quase 10 anos, quando as operações de CRA começaram a ganhar tração no mercado de capitais. A CVM nem tinha regulamentado ainda, regulamentou os CRAs em 2016. O CRA começou a usar a regra do CRI ali para sair via oferta pública, mas o mercado passou a se interessar mais em ofertas de CRA realmente a partir de 2014, tá? Então é bem recente, assim, já o CRI, fundo imobiliário, quer dizer, o mercado imobiliário já acessa o mercado de capitais há muitos anos, né? A lei do fundo imobiliário é de 93, então a gente tem quase 30 anos aí de acesso do imobiliário ao mercado de capitais.
Só que agora, bem recente, em agosto de 2022, foi editada a Lei 14.430, que trouxe um marco legal da securitização e criou o certificado de recebível genérico. Então, não necessariamente você precisa emitir um CRI ou um CRA, você pode emitir um certificado de recebível genérico com qualquer tipo de lastro, seja em área de saúde, educação, infraestrutura, fomento mercantil, enfim, a lei não estabelece restrição para essa modalidade de lastro, onde todos esses certificados recebíveis contam com essa proteção de um regime fiduciário e um patrimônio de afetação em relação ao patrimônio da companhia securitadora. E essa companhia securitadora, ela foi também recentemente regulamentada pela CVM. A gente tratava elas como um emissor de valores mobiliários, equiparada aos demais emissores de ações, por exemplo. Então, no fim do ano passado, a gente criou a Resolução 60 aqui e trouxe essas companhias para um regime que parece muito com o regime de administrador fiduciário, tá? E no final, no ano passado, também meados do ano passado, foi editada a Lei 14.130, que criou o FIAGRO. Então, por que eu estou trazendo tudo isso, né? O crowdfunding, securitização, agora o FIAGRO, que eu acho que entra muito bem aí no contexto das cooperativas, né, de crédito, que muitas têm uma atuação forte aí com agro. Porque para mostrar que o mercado de capitais, né, não é só ações e debêntures, né, tem muitas outras coisas, tem muito crédito no mercado de capitais também. Mostrar que o mercado de capitais vem evoluindo e vem caminhando nessa direção, na direção do crédito, seja via crowdfunding, seja via securitização. É uma porta de entrada importante, um mercado de acesso importante para o mercado de capitais, onde as empresas começam a estruturar operações de securitização e daqui a pouco elas migram ali para um IPO, porque já tem governança, né, e um gerenciamento financeiro, já tem balanço para seguir adiante. E tudo que a gente está vendo hoje de processos de tokenização envolvem esses instrumentos alternativos aqui, esses instrumentos estruturados que eu estou comentando. Mas eu queria trazer antes aqui um pouquinho o FIAGRO, né, que ele veio da Lei 14.130, que alterou a Lei 8.668, que é a Lei dos Fundos Imobiliários. Então, essa lei que eu comentei que já tem 30 anos, a 8.668, ela agora foi alterada para incluir o FIAGRO ali dentro. O FIAGRO ele tem o mesmo benefício tributário para o investidor igual ao do imobiliário, né, se tiver cotas negociadas em bolsa, com mais de 50 investidores, né, dá esse benefício tributário na distribuição de renda para a pessoa física. E o FIAGRO, ele é interessante porque ele traz uma gama de possibilidades enorme para captação do agro, né, pelo FIAGRO. O FIAGRO ele pode adquirir imóveis rurais, participações em sociedade, sempre vinculada ao quê? O FIAGRO é o fundo de investimento das cadeias do agronegócio. Então, ele tem que tudo isso aqui tem que estar vinculado à cadeia do agronegócio. A cadeia do agronegócio é enorme, né? Vários atores aí nessa cadeia, né? Desde da origem lá, né? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, atuam aqui nesse universo. Então, ele pode ter na carteira dele imóveis rurais, participações em sociedades que compõem essa cadeia do agronegócio, título ou outros ativos financeiros emitidos por pessoas físicas ou jurídicas, direitos creditórios, títulos de securitização, né, títulos de securitização ou direitos creditórios imobiliários decorrentes do imóvel rural, cota de outros fundos também que tenham ativos, né, ligados à cadeia do agronegócio. Inclusive, ele pode operar com arrendamento também dos imóveis rurais, tá? E outros negócios ali que ele queira atuar com aquele imóvel rural adquirido. Então, acho importante trazer esse contexto do FIAGRO. A gente tem 1 ano de FIAGRO, né, operando aí no mercado. A CVM, ela criou, assim que a lei do FIAGRO foi editada e alterou a 8.668, a gente não tinha uma norma para o FIAGRO, não tinha como o FIAGRO começar a funcionar. Então, a CVM editou a Resolução 39, que é uma resolução provisória que permitiu o FIAGRO operar na plataforma regulatória de fundos que a gente já tinha, de fundos estruturados que a gente já tinha, né, que é o FIDIC, o Fundo Imobiliário, e o FIP, que é o Fundo de Investimento e Participações. Então, a CVM permitiu
que o mercado começasse a registrar fiagro dentro dessas caixinhas, usando a regulamentação de cada caixinha dessa. Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue ter um fiagro com imóveis rurais e direitos creditórios dentro do mesmo fundo. É preciso ter 2 fundos, um para direitos creditórios, que é o FDIC, e um para imóveis rurais, que seria o fiagro imobiliário. Mas em breve, ano que vem, a CVM pretende aí trabalhar numa norma para audiência pública, em que a gente tem um fiagro ali, uma regulamentação única, um fiagro podendo fazer de tudo. Mas mesmo com essa regulamentação provisória, a gente já tem 40 fiagros registrados, com cerca de 8 bi de patrimônio, foram 10 bi já ofertados, e desses 40 a gente tem mais ou menos ali 30 imobiliários e 10 de direitos creditórios, tá? Funcionando com vários aí já também com cotas negociadas em bolsa. O interessante é que o Fiagro, ele permite também que o Fiagro pode investir numa cesta de certificados de recebíveis imobiliários, né? Fazendo com que aqueles CRAs ali que antes eram ofertados, né, para grupos de investidores, né, até investidores de varejo mesmo, pessoa física, mas o investidor tinha que acessar um a um, agora ele acessa um fundo em que um gestor vai fazer aquela escolha para ele de qual CRA investir, qual modalidade de CRA investir. E o que, que isso leva, o que, que isso tudo leva aqui, né, para o parecer de orientação 40, para tokenização, para o mundo das exchanges. O que, que a gente tem aqui, né? Aí eu vou talvez trazer de trás para frente aqui. O parecer de orientação 40 ele trouxe conceitos que a CVM entende que se caracterizam como valor mobiliário. Então, olha, eu vou emitir aqui um token, que esse token vai fazer isso, né? Aquilo ali, se for caracterizado um valor mobiliário, ele tem que estar sob a competência da CVM, tem que passar por um processo aqui de registro. Se for um token, né, registrado ali nos moldes do nosso registro tradicional para ofertar o investimento ali para o investidor em geral, e, e isso traz, né, dificuldades, obviamente. Os tokens são ofertados com valores geralmente pequenos, né, o valor total da oferta é baixo, o investimento é pequeno do investidor do outro lado, mas se for considerado um valor mobiliário, tem que entrar aqui na nossa esteira de registro. E o parecer de orientação 40, ele trouxe também requisitos de publicidade, né? Olha, se é um valor mobiliário e é um token, o que, que a CVM entende como requisitos mínimos necessários para que esse token possa ser ofertado de forma regular. Mas o que a gente vê hoje são operações, são tokens saindo para o mercado, né? Principalmente via as exchanges aqui que ainda não estão, né, reguladas e supervisionadas pela CVM, em que muitos deles têm características de valor mobiliário. Quando a gente vê um token de renda fixa, né, sendo ofertado, ou até o mercado às vezes chama de token de recebível, aquele token ali, ele é um ativo de securitização. Então, e esse ativo de securitização, se ele for ofertado publicamente, pela Lei 14.430, agora de agosto de 2022, ele automaticamente vira o valor mobiliário, ele até foge um pouco daquele conceito clássico de valor mobiliário, lá da 6385, que seria só o conceito de contrato de investimento coletivo. Não, ele já vira um valor mobiliário aqui, automaticamente, tá? E então é um olhar que a gente está tendo agora para esse mercado de exchanges, né? Vendo se, enfim, o que está sendo oferecido para o investidor do outro lado, porque o token, no fim das contas, ele é a representação digital de um ativo que existe aqui na vida real, ou seja, tem um contrato ali, né? Existe um contrato, nesse caso de cessão de crédito, feito entre cedentes e investidores, tokenizado para viabilizar o acesso de vários investidores ao mesmo tempo para um mesmo recebível. Tá? E qual é o conselho que a gente tem dado para essas exchanges? Falando, olha, existe aqui, tudo bem, você não quer vir na CVM registrar o seu token, né? Porque esse registro ele implica num custo alto, né, de contratar distribuidor. Você vai também precisar pegar esse token e colocar esse token na infraestrutura de mercado de capitais que a gente tem hoje, que é depósito, registro, escrituração, custódia, enfim. Vai precisar botar ele na nossa esteira aqui de produção, né?
E hoje, assim, sinceramente, esses tokens não conversam com esse mercado que a gente tem aqui, porque o token vem de uma tecnologia de descentralização, né, muito comum aí o blockchain, e o blockchain não é a tecnologia usada aqui no mercado de escrituração, custódia, registro e depósito. Então as coisas não vão se conversar, esse token acaba não conseguindo se registrar aqui como um valor mobiliário, ou não vai ser, até ele até consegue, mas não vai ser eficiente, né? Você vai pegar um token que nasce numa tecnologia e colocar ele dentro de outra tecnologia, aí toda a eficiência dele ali, ela acaba se perdendo, os custos aumentam. Então, o que a gente tem falado para as plataformas, para as exchanges? Né? Olha, vem aqui, olha para o nosso mercado, que tipo de participante pode te atender aqui? De repente, a própria plataforma de crowdfunding, por que não uma exchange, né, virar também uma plataforma de crowdfunding para oferecer um token de renda fixa? Ela poderia oferecer ali como valor mobiliário mesmo, né? Aquele token ali, ele poderia ter uma cara de certificado de recebível lá da Lei 14.430, até conferindo mais proteção para o investidor pela proteção patrimonial que ele dá, né, e trazendo isso para o mercado regulado via plataforma de crowdfunding, né, que eu comentei que é esse participante aqui que tem muito esse viés, né, de inovação, e de tecnologia. Então acho que era esse o link que eu queria trazer aqui no final, né, o que a gente pode falar de futuro, né, de mercado de capitais. Tudo isso aqui, né, já é o presente, mas são as bases para o futuro, crowdfunding como mercado de acesso, crowdfunding podendo trazer aqui a boa parte da operação dessas exchanges para dentro de um mercado regulado, e também esse mundo, né, de tokenização, o que ele traz aqui para o nosso mercado? Ele traz o desafio da gente repensar toda a infraestrutura de mercado que a gente tem aqui, com base nessa tecnologia, mas não acabar, né? A gente não é uma coisa de, né, ruptura, né? Não vai romper com pilares que já existem hoje no mercado e que vão continuar, por exemplo, registro, depósito, custódia, escrituração. Você pode repensar esses papéis, redefinir, redirecionar os papéis. Essa tecnologia do blockchain, ela, ela vai entrar, né, nessa esteira, produzindo aqui mais eficiência, né, para esse mercado, diminuição de custos, trazendo mais concorrência também para esse mercado. Eu acho que isso é o futuro. E tudo isso a gente está trabalhando já dentro do ambiente do sandbox, né? Quando a gente olha o nosso sandbox regulatório, tem exatamente esse objetivo de trazer participantes que tenham essa tecnologia, que desenvolvem essa tecnologia e que querem trazer essa tecnologia para baratear as transações do mercado de capitais, né? Trazem aqui para o nosso sandbox, que está sendo testado, para depois virar uma norma, enfim, trazer isso para o mercado regulado, tá? E as duas coisas depois lá na frente se conversando, né? Tanto o mercado aqui já de depositário, registro, custódia, escrituração, com o mercado de crowdfunding, tudo se conversando. E eu imagino também, aí fazendo o link aí com o que o Rodrigo falou, né, do próprio real digital, né? Eu acho que a tecnologia e as plataformas ali tecnológicas envolvidas, né, numa operação de real digital, elas vão ter que estar aderentes a toda essa tecnologia que a gente tem aqui, e está desenvolvendo para dentro do nosso mercado de capitais, né? Porque tudo isso que eu estou falando lá na frente vai ser feito com o real digital, né? Toda essa transação aqui vai ser feita com real digital, então de repente até eliminando um ou outro intermediário, né, tornando a estrutura mais eficiente, mas as coisas vão ter que se conversar, né? Então acho que esse trabalho aí né, do Banco Central de um lado, CVM do outro, essas conversas periódicas são super importantes. Então acho que da minha parte, eu acho que é isso. Enfim, fico aqui à disposição aí para dúvidas, comentários, né, que vocês tenham. A Daniela entrou aqui com a gente. Legal, Bruno. Obrigada pela apresentação. Consegui arrumar aqui meu microfone, está funcionando agora. Achei super interessante tua fala e tem alguns pontos que eu queria abrir, né? Primeiro, para a dúvida do pessoal que está assistindo de casa. Então, podem mandar aqui no chat para a gente tentar responder.
Mas eu queria começar puxando uma coisa dessa tua última fala, assim. Você falou dessa questão de que ainda falta uma interoperabilidade, né? Então, você tem o tradicional, a escrituração e tudo mais, e você tem, do outro lado, projetos tentando tokenizar isso, e a gente vê nas discussões uma questão que é o que vale a pena tokenizar, né? O que realmente traz um ganho de eficiência, o que é somente um registro digital que está adicionando uma camada, adicionando uma complexidade e tornando até o custo mais elevado, como você falou. Eu queria entender de você como é que você vê o futuro, assim, você vê em algum momento a gente fazendo essa transição para que esses ativos eles já nasçam de forma digital, ou você acha que ainda vai levar um tempo? Como é que você vê essa interoperabilidade? Então, levar um tempo acho que ainda vai, tá? Apesar da tecnologia já estar aí, está batendo na porta, né? São reguladores, né? CVM, Banco Central, com um olhar, né, cauteloso também, né? Não adianta a gente, ok, a tecnologia já está aí, vamos deixar ela entrar e mudar e revolucionar tudo que a gente tem e as coisas não funcionarem tão bem, né? Então tem que ser tudo muito bem testado, está sendo testado aqui na CVM dentro do sandbox regulatório, mas o objetivo é que no futuro, não sei precisar quando, mas espero que não seja tão longo assim, mas no futuro próximo a gente tenha essa tecnologia dentro da nossa infraestrutura aqui, permitindo que os valores mobiliários já nasçam aqui dentro, né, dessa tecnologia. Então, já nascendo, você não vai mais precisar converter, né, um valor mobiliário que nasceu fora para uma tecnologia diferente que está dentro. Lembrando que, assim, hoje a gente tem os valores mobiliários aqui tradicionais, né, uma cota de fundo, uma ação, uma debênture, ou um certificado de recebível. E esses valores mobiliários, se eles forem tokenizados, eles continuam sendo valores mobiliários, eles só estão ali fracionados, né, e num ambiente tecnológico diferenciado para o investidor acessar, mas esse token ele tem que passar, esse fracionamento, ele tem que passar aqui, ele tem que estar refletido dentro da infraestrutura de mercado que a gente tem. Então, o depositário, o registrador, ele tem que reconhecer esse fracionamento para o investidor, né? E aí, dito isso, a gente acha sim que isso vai mudar, né? Que essa infraestrutura nova que a gente prevê lá na frente, ela já vai permitir que haja esse fracionamento diretamente no valor mobiliário, sem você precisar ter, né, a representação digital. A representação digital não vai ser mais representação digital, vai ser o próprio digital, né? O próprio valor mobiliário que já vai nascer ali digital e fracionado para um público, podendo ter acesso de um público muito maior, né, com menor custo de transação, e isso conectado lá com o mundo do mercado financeiro também, né? Conectado com toda a tecnologia do mercado financeiro e com o real digital, né? Legal, bacana. Você falou um pouco de real digital, um pouco de Banco Central. Queria entender um pouquinho mais quais são as iniciativas, como é que estão essas conversas, né, e essa aproximação dos reguladores e também com outros stakeholders, como, por exemplo, a gente tem os cartórios, eventualmente um Detran, né, outras peças-chave ali que estão nessa parte de validação, né, de posse, etc., desses ativos. Então, assim, com os cartórios, tá? A gente não tem tanta interação e tanta relação como a gente tem com o Banco Central, né? É um mundo realmente à parte. Aí depende, né, de alterações legislativas, né, Aí a gente tem sim fóruns educacionais, né, para os cartórios, explicando para eles o que está acontecendo, qual é o movimento, mas aí de fato é um mundo que para eles precisa passar por uma regulamentação própria deles, né, legislação própria, enfim. A gente não tem tanta interferência, nosso trabalho acaba sendo mais na área educacional, né? Já com o Banco Central, não, o trabalho é sempre compartilhado, né, por meio de convênio, de discussões que a gente tem em conjunto, trazendo ali para o Banco Central tudo que a gente está fazendo aqui, o Banco Central também do outro lado traz tudo que está sendo feito, né, do lado de lá, para as coisas irem evoluindo aqui e não ficar um descompasso em relação ao outro, né? De repente entra o real digital que não vai ser usado para as transações no mercado de capitais, né? Imagina que
né, que prejuízo para a moeda digital não poder ser usada dentro do mercado de capitais, né, e prejuízo para o mercado de capitais também, que poderia estar recebendo, né, diretamente, transacionando em moeda digital e não, isso não aconteceria. Então, acho que as coisas têm que evoluir, caminhar em conjunto e se conversar sempre. Legal. Queria voltar um pouquinho, você falou bastante sobre Fiagro, sobre, enfim, agronegócio de forma geral, e a gente teve agora de manhã uma palestra com o Cláudio Filgueiras, né, que está à frente lá do Bureau de Crédito Sustentável, e ele estava falando que a gente tem perto de 500 bilhões de necessidade de crédito para o agro brasileiro. É muito dinheiro, né? E que o dinheiro público ele não dá conta disso tudo. Você acha que essa transição, né, essa tokenização de ativos e do mercado de capitais, de que forma que ela pode ajudar nesse crescimento dos investimentos, trazer mais gente para investir em instrumentos que não são tão comuns, né? Não é somente a ação, não é, enfim, não é a debênture, mas no crédito privado também, como você falou. É importante, Daniel. De fato, eu sempre leio, né, e acompanho assim, o mundo do agronegócio, e a necessidade de crédito é por aí mesmo, né? Alguns falam em 350, 400 bi ou 500 bi, e o mercado do agro usa muito pouco ainda o mercado de capitais, né, para ter esse acesso. O mercado do agro está muito ligado lá ao crédito direcionado, né, ao próprio, e as outras linhas de crédito bancário, e vem usando o mercado de capitais desde 2014 ali com o CRA, que é recente, assim, é uma história muito... Se a gente pensar que o mercado imobiliário já usa há 30 anos, né, o mercado agro usa desde 2014 com um instrumento único, né, que é o certificado de recebível do agronegócio, isso sem falar das empresas que fazem IPO, tá? A gente tem empresas grandes do agro que fazem IPO, então tem suas ações negociadas em bolsa, mas não é esse o foco, né? Eu acho que o foco é a gente pensar como os demais participantes do agro, né, de menor porte, podem se financiar via mercado de capitais para ter essa alternativa ao mercado bancário, ou complemento, né, as opções de crédito disponíveis no mercado bancário. Isso começou com o CRA, agora tem o Fiagro, que permite esse acesso, né, que esses produtores rurais, né, esses integrantes da cadeia tenham um outro acesso a funding também via Fiagro. A gente ainda tem um mercado de capitais um pouco tímido em oferecer opções e soluções para o agro. A gente está falando aqui de operações de securitização, por exemplo. A gente deve ter talvez, não sei, a gente tem 74 companhias securitizadoras registradas aqui, tá? Dessas 74, talvez a gente tenha 10% que tenham uma atuação forte no agro, com expertise agro, né, com conhecimento, mas sem tanta capilaridade, dependendo de contatos, né, de parcerias para chegar no agro. Já os outros 90% têm um expertise grande no imobiliário, já atuam com esse mercado imobiliário há muito tempo. Então, esse ecossistema do agro para o mercado de capitais está nascendo agora, está se desenvolvendo. Até 5 anos atrás, talvez a gente tivesse 2 securitizadoras, agora a gente tem 7, o que é ainda insuficiente. A mesma coisa Fiagro. A gente tem agora gestores especializados em agro nascendo, né, e aparecendo. Gestores que muitas vezes não eram gestores aqui na CVM, eram consultores e se registraram como gestores para operar com Fiagro, ou tinham operações agro dentro de FDIC, dentro de fundo imobiliário, né, dentro de outras estruturas que não necessariamente ali atendiam tão bem o público investidor e a necessidade do agro. Então isso nasceu agora, e aí junto com isso vem esse processo de tokenização, que pode converter esses valores imobiliários para dar mais funding, né, também para os mais acesso para os investidores. E o que é curioso também observar o seguinte: a gente já tem visto algumas operações de crowdfunding saindo para a CPR. Tem produtores emitindo CPR organizados como sociedade empresária, que eles têm que ser, não pode ser a CPR do produtor pessoa física, mas o produtor organizado como sociedade empresária já emitiu CPR via plataforma de crowdfunding tokenizada. Essa CPR já saiu tokenizada, tá? Para atingir, né, um público de investidor maior, para você conseguir o fracionamento ali. Então,
O agro tem usado o mercado de capitais cada vez mais. A gente espera que use muito para suprir essa necessidade de 500 bi, né, de funding. Eu acho que a cooperativa de crédito ela pode ser uma ponte importante, porque ela conhece o agro mais do que o mercado de capitais. A cooperativa conhece muito mais o agro do que o gestor, né, da Faria Lima, do Leblon, né, do que a própria companhia securitizadora, que também não tem toda essa capilaridade. Então, acho que a parceria da companhia de crédito com a cooperativa de crédito, com a companhia securitizadora e os gestores é fundamental para viabilizar e aperfeiçoar esse ecossistema que eu comentei agora. Tá? De forma prática, assim, onde que você acha, ou quais modelos de negócio, enfim, o que você está vendo que as cooperativas deveriam ficar de olho e que elas deveriam participar o quanto antes para entrar nessa onda? Olha, eu acho que no mercado de securitização, de forma geral, eles teriam que abraçar esse mercado de securitização, porque tudo passa pelo mercado de securitização. Todo esse acesso, aí voltando para o agro, né? Todo esse acesso do agro passa pelo mercado de securitização. A cooperativa de crédito é quem dá o crédito, ela pode dar esse crédito e fazer cessão do crédito ou operacionalizar direto que aquele cliente emita uma CPR direto para uma companhia securitizadora, né? Ela pode se inserir nesse mercado de securitização, trazendo a expertise dela, do agro, para uma securitizadora que não tem essa expertise tão grande no agro, e para um gestor de um FIAGRO que também não tem essa expertise tão grande no agro, apoiando e levando para a companhia securitizadora e para o gestor do FIAGRO as operações, né, ajudando a estruturar a operação, trazendo esse know-how, esse conhecimento do agro para o mercado de capitais. Então, eu acho que é por aí que ela consegue atuar no mercado de capitais, né? E a partir do momento que ela começa a interagir, até com a plataforma de crowdfunding, fala, olha, eu tenho aqui esse produtor que ele é uma sociedade empresária de pequeno porte, né? Esse grupo de produtores eles conseguem emitir essas CPRs e eu vou levar essas CPRs aqui para uma plataforma de crowdfunding poder fazer a emissão tokenizada já do outro lado, né? Porque o mundo da tokenização regulado ainda está muito ali dentro da estrutura da plataforma de crowdfunding. Ou a cooperativa de crédito trabalhando com a cooperativa agrícola, né, fazendo todo esse link com os produtores e trazendo CDCA, trazendo a CPR ali via as cooperativas agrícolas para dentro da estrutura de companhias securitizadoras, FIAGRO ou plataforma de crowdfunding, dependendo ali do porte, né? Então, acho que o mercado de capitais precisa, né, das companhias, das cooperativas de crédito para chegar lá no agro mesmo. Né? Com certeza. Você falou um pouco antes sobre requisitos mínimos de publicidade lá do Parecer 40, né? A gente hoje está vendo, assim, tem um mundo surgindo, então tem vários termos, né? Tem DLT, criptativo, securitização, tokenização, security token, etc. Quão importante é para a CVM garantir que essas modalidades de investimento, né, ou garantir uma equalização de entendimento do mercado em relação a esses novos modelos e essas novas iniciativas, para que, né, haja mais investimentos e que isso atenda à população geral? Então, Daniele, esse ponto da transparência que é fundamental, né? O que a gente buscou ali no parecer de orientação 40 foi trazer o que a gente entende como transparência mínima necessária para que um criptoativo ele entre aqui como um valor mobiliário, porque dentro daquela tecnologia, né, daquele criptoativo, você tem todo um código ali programado, né, e que funciona de forma automática para o pagamento para o investidor, pagamento da remuneração, do principal, amortização de principal, enfim, dependendo até da cobrança, né, daquele
daquele direito creditório que está lastreando aquele token para pagar o investidor, todo esse fluxo, ele passa por um código programado ali, né, desde do ativo que está sendo tokenizado até o pagamento ao investidor, sendo feito de forma automatizada. Então, acho que a transparência desse contrato, né, que é o smart contract aqui, ele tem que ser dado, então é isso que a gente trouxe ali no parecer de orientação 40, e são pilares fundamentais aqui para a CVM, que a CVM entende como necessários, né, para acesso dos investidores e para negociação desses tokens no mercado secundário, entre investidores, né, no mercado regulado. Então, tem questões ali dessa tecnologia que precisam estar bem explicadas para o investidor do outro lado, para que ele, ok, eu comprei meu token, tenho aqui meu código, agora eu quero levar ele para qualquer exchange. Opa, não, peraí, não é bem assim, eu não consigo, né? Se você tirar da minha exchange, você não vai receber a sua remuneração do outro lado. Mas por que se, teoricamente, está tudo dentro da mesma rede, né? Dentro do blockchain, eu pego aquele meu token, levo para outro exchange e vida que segue, vida que continua. E na prática, quando a gente olha, não é bem assim, tá? Então, isso tudo precisa ser muito bem explicado para o investidor, né? Até que ponto isso está descentralizado mesmo, isso está, né, tudo dentro do blockchain, ou tem uma parte dentro do blockchain, outra parte não, né? Sim. É super importante. Eu achei interessante do parecer que vocês trazem mais uma ideia de função ou de uso do que uma definição de, se é tal coisa, então é regulado dessa forma, é considerado isso, né? Então, acho interessante essa coisa, mesmo que um token seja emitido com um determinado propósito, dependendo do jeito que ele for realmente utilizado, ele pode entrar em outra categoria. Você acha que a regulação vai seguir nessa mesma linha de uso, em vez de formato ou tipo? E não sei se vai ter essa resposta, mas tem alguma previsão de quando que a gente pode esperar por mais informações ou uma regulação mais específica? Então, essa é uma resposta que eu não tenho e ninguém tem, tá? Aqui, nem aqui na CVM, mas assim, o parecer de orientação 40, né, o propósito dele foi dizer o seguinte: olha, o que é valor mobiliário, o que não é valor mobiliário, e o que pode ser ou pode não ser, o que está na zona cinzenta ali, né? O que for, você registra, você abre determinadas informações, e o que pode estar na zona cinzenta ali. Então, por isso que a gente trouxe essas modalidades do uso, né? Aquele token é um token que está sendo ofertado, em que ele é simplesmente um utility token, né? Ou seja, o investidor compra aquele token porque ele quer ter ali acesso ao token do clube de futebol, que ele quer ter acesso ao estádio no dia do jogo, ele quer ter acesso ao treinamento. Ela vai dar benefícios para o investidor daquele token que não são benefícios financeiros, né? Diretamente observáveis ali. Ou não, eu compro, eu tenho acesso ao estádio, eu vou lá, participo de um treinamento com jogadores, mas eu tenho acesso a X% da bilheteria também. Opa, espera aí. Né? Você tem um componente ali que é um componente que tem um retorno financeiro. Então, esse retorno financeiro é decorrente de um esforço de um empreendedor, e aí você já cai no conceito de valor mobiliário, já cai na competência da CVM. Então, tem, sei lá, 1000 tipos de token, 1 milhão de tipos de tokens diferentes sendo ofertados todo dia no mercado, né? Você tem um modelo de stablecoin, você tem né, a própria criptomoeda é um token, né? A criptomoeda isoladamente, sozinha, como um meio de troca, unicamente, ela não é um valor mobiliário. Mas só quando você agrega a criptomoeda, eu compro a criptomoeda e automaticamente eu recebo todo mês uma rentabilidade ali, porque eu tenho a criptomoeda depositada naquela exchange. Espera aí que tem alguma coisa aqui com cara de valor mobiliário. Então, esse mundo cripto, ele trouxe esses desafios, né? Esse universo misturado ali de investimento barra moeda, né? Então a gente tem que sempre tentar separar os pareceres de orientação. Então por isso que a gente botou a questão do uso, né, no parecer de orientação como um fator importante para definir se é ou se não é competência da CVM, tá? E na regulamentação,
pensando numa regulamentação futura, assim, a gente não tem como esgotar numa regra, né, botar numa norma e esgotar todas as possibilidades de valores mobiliários. Não, isso não existe, né? Sempre você vai poder ter um contrato ofertado publicamente que não está ali e vai poder ser considerado um valor mobiliário. Isso é muito comum, por isso que a definição de valor mobiliário da Lei 6385 ela é genérica. Ela fala de contrato de investimento coletivo que tenha determinadas características e que seja ofertado publicamente. Então, acho que o grande gatilho inicial ofertou publicamente uma modalidade de investimento, tem grande chance de ser um valor mobiliário, né? Mas a regulamentação, eu acho que não passaria por aí, tá? Acho que a regulamentação passaria pela infraestrutura que essas exchanges têm e teriam que ter para atuar no nosso mercado aqui de valor mobiliário. Tá? E aí eu já estou pensando numa eventual aprovação lá do PL, né, que está lá sendo discutido, não sei se agora na Câmara ou no Senado, acho que na Câmara, né, que é o PL que vai regulamentar a atuação das exchanges, né, no país. Eu acho que depois desse PL, sim, a CVM, Banco Central vão ter base para estabelecer critérios, né, para a atuação dessas exchanges, o Banco Central no mandato dele, a CVM no nosso mandato aqui, e eventualmente até aproximar a regulamentação da plataforma de crowdfunding para uma regulamentação específica para essas exchanges, talvez, né? Ou adaptar a regulamentação de crowdfunding para colocar as exchanges dentro, ou criar uma regulamentação no meio do caminho entre o que a gente tem para intermediário, que é a corretora e a distribuidora regulada pelo Banco Central, que a gente já tem para a plataforma de crowdfunding, talvez a exchange se encaixe ali no meio do caminho, mas aí a gente precisaria ter esse projeto de lei aí aprovado para começar uma regulamentação nesse sentido, mas não regulamentando, né, modalidades de investimento que ela ofertaria, mas sim a infraestrutura necessária e a governança necessária para que ela ofereça aquelas modalidades de investimento que ela pretende oferecer. Legal, faz sentido. A gente está acabando aqui, acabou o tempo já do painel, mas eu queria fazer a última perguntinha rápida, que como a gente ainda tem essa área bastante cinzenta, né, agora que está se começando a definir alguns parâmetros, para as cooperativas ou para, enfim, fintechs e outras empresas que estão aqui assistindo o evento, para quem tem dúvidas em como que pode se encaixar ou está nessa área cinzenta, quais são os caminhos possíveis junto à CVM? Como é que entra em contato? Como é que testa esse tipo de proposta? Então, o caminho usual de contato aqui, tá? É o nosso site, ele tem lá um campo de atendimento ao cidadão. A gente tem um sistema de atendimento ao cidadão, que é o nosso SAC, ele atende por telefone, por e-mail ou pelo próprio sistema, que é o mais comum. O participante envia ali as dúvidas, sugestões, comentários, qualquer coisa que ele pode enviar pelo sistema de atendimento ao cidadão. Isso é recebido pela nossa área de orientação investidora aqui e direcionado para as áreas. Então, se é um tema que está relacionado à minha área, essa área vai direcionar para mim, vai acompanhar a resposta, né, para aquele cidadão. Se for uma consulta um pouco mais complexa, já envolvendo, olha, eu tenho esse token com essas características e eu acho que isso não é valor mobiliário, queria uma opinião da CVM. Já uma consulta mais técnica mesmo, com todos os dados e os detalhes para consulta, aí a gente pede até que isso pode ser feito pelo sistema de atendimento ao cidadão também, nada impede, ou pode ser via protocolo digital no site da CVM, direto aqui para a SSA, um exemplo desse, tá? São 2 caminhos também possíveis, enfim, a CVM tem vários caminhos possíveis lá no site, a gente recebe, nosso dia a dia é receber consultas, dúvidas, né, reclamações de investidores, do público em geral, tá? Legal. E o Sandbox ainda continua? As pessoas ainda podem escrever projetos? Não, esse Sandbox ele encerrou, eu acho que em meados do ano passado, salvo engano. A gente encerrou ali, né, o período de inscrições, agora a gente está numa fase de... foram 4 propostas habilitadas que estão sendo testadas e praticadas, né, no dia a dia. A gente espera ter uma nova rodada de Sandbox, sim, em breve, eu não sei precisar quando, mas eu imagino que no primeiro semestre do ano que vem a gente tem aí na rua alguma coisa, tá?
Legal, perfeito. Então é só para o pessoal se preparar. Com certeza. Legal, Bruno. Muito obrigada, foi ótimo o painel. Temos aqui, a Josinete mandou, parabenizou também, falou que foi ótimo o painel. Então, para não perder mais tempo do próximo, a gente te agradeço e a gente vai tocar a vinheta. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês aí para as futuras conversas. Obrigada, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau.